Eu queria só dar um contexto aqui, que é o seguinte: esse diálogo que o Lula teve com o líder da China, o Xi Jinping, que está aí divulgado, está em todas as manchetes, né? Faz parte do roteiro que o Lula traçou, junto não, que ele relatou que faria, né? Ele fez esse relato aos ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente falou sobre isso aqui quando o Lula se reuniu com os ministros do Supremo no Palácio da Alvorada, e ele disse que seguiria buscando alternativas para o Brasil, que no encontro para tratar dessa crise com o Trump, ele injetou ânimo nos magistrados, dizendo que defenderia o país, que o país hoje tem mais força do que antes, graças à diversificação das suas relações internacionais, graças ao fato de ter deixado de amarrar os seus interesses, ou melhor, de submeter os seus interesses exclusivamente aos interesses americanos, né? Agora, respondendo à tua pergunta, Megali, uma coisa que segue preocupando bastante tanto magistrados do Supremo quanto integrantes do governo é a dificuldade que o governo e que os empresários brasileiros que têm interesse lá estão tendo de defender suas opiniões nos Estados Unidos, o nosso ponto de vista, de ter influência na opinião pública norte-americana, de publicar artigos, de dar entrevistas, né? Foi feita uma comparação, para mim, inclusive, uma autoridade fez uma comparação do tempo em que o Lula estava preso, né? Você se lembra, né, Megali, que volta e meia saía artigo no New York Times, saía artigo de intelectuais criticando o Supremo, criticando o Sérgio Moro, abaixo-assinados. Existia uma mobilização muito grande internacional para defender o Lula, para criticar aquela prisão. Dessa vez, com exceção da entrevista do próprio presidente Lula ao New York Times, né, o que abundam na mídia americana são textos e mais textos contra o ministro Alexandre de Moraes, né, do Supremo Tribunal Federal, como se ele fosse um ditador comandando o Brasil, como se a gente vivesse num regime autoritário, sem que um outro ponto de vista seja contemplado, sem que o governo consiga defender o ministro, sem que o Supremo consiga defender o ministro, sem que haja uma defesa da democracia brasileira, né? Sem que se consiga levar o ponto de vista, os fatos de que o ministro Alexandre, por mais que se possa criticar os seus atos, e ele é muito criticado, inclusive aqui dentro do Brasil, né? Inclusive dentro do próprio Supremo, mas ele é um ministro indicado numa democracia, um juiz que tem autonomia, que pode dar as decisões que quer, tem legitimidade para isso, tem mandato para isso, e essas decisões podem ser revistas por um colegiado, ou seja, não existe absolutamente nenhum paralelo com nenhuma ditadura. Mas esse ponto de vista não chega na opinião pública. Eu conversei até com uma americana, né? Eu conversei até com uma pessoa do governo brasileiro envolvida nas tentativas de negociação com o governo Trump,